Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje eu quero falar sobre as mudanças que o Shellor sofreu na atualização 2.67. De modo geral, acredito que a via multielementar e a via de inteligência foram nerfadas de forma considerável, e as vias de força, sorte e agilidade foram ligeiramente bufadas. Vamos começar pelas melhorias visuais, ou seja, modificações que não alteram o balanceamento do jogo, apenas tornam a gameplay mais confortável. Foram as modificações do feitiço de fogo ponteiro, do sincro e do escudo temporal. O feitiço dobre fúnebre também recebeu melhorias visuais, além do seu enorme nerf. Comentarei sobre isso quando eu for falar desse feitiço. O ponteiro aplica um buff no inimigo que faz com que o alvo receba danos adicionais ao sair do estado telefrag. Antes da atualização 2.67, era necessário conferir os buffs das entidades para conferir se o alvo tinha o estado ponteiro ou não. Agora, depois da atualização 2.67, haverá um estado, visível apenas para o Shellor, indicando que o alvo está no estado ponteiro. O Sincro é um feitiço que invoca uma entidade de mesmo nome que é buffado a cada telefrag gerado, apenas uma vez por turno e por feitiço. Antes, não era possível saber quantos buffs o Sincro recebeu. Agora, o Sincro possui um estado contador de quantos telefrags ele já absorveu. Esse estado é visível para todos os participantes da luta. Por fim, o escudo temporal é um feitiço que aplica um buff na entidade visada, que faz com que tanto a entidade quanto o atacante retornem às posições anteriores, quando a entidade com o buff recebe danos. Agora haverá um estado indicativo que a entidade está no estado escudo temporal. Esse estado é visível para todos os participantes da luta. Essas três foram ótimas mudanças, na minha opinião. Um Shellor geralmente já tem coisa demais para prestar atenção e isso vai ajudar o jogador a concentrar nas coisas certas e mais importantes. Agora vamos falar do nerf mais impactante que o Shellor recebeu, o nerf do dobre fúnebre. É isso mesmo, é dobre fúnebre e não dobrar fúnebre. Dobre remete ao toque de sinos e dobre fúnebre é o ato de soar os sinos durante a morte de alguém. Agora está explicado por que a animação desse feitiço é um grande sino caindo e por que seu dano é absurdo. Um breve resumo para quem não conhece esse feitiço. Dobre fúnebre é o único feitiço multielementar do Shellor. É um feitiço de alcance 0 a 3 e com área de quadrado de uma célula. É um feitiço que bate 4 de danos em cada elemento. Pode parecer fraco, e realmente seria se fosse apenas isso. Porém, esse feitiço pode ser buffado para aumentar os danos e pode chegar a até 24 danos de cada elemento. É um feitiço muito forte. E como se buffava esse feitiço? Gerando telefrags. Antes, se você gerasse 5 telefrags, você já teria um dobre fúnebre totalmente buffado e pronto para atropelar qualquer um que passasse na sua frente. E isso era facilmente feito no primeiro turno, ou seja, você conseguia rushar seus adversários com muita facilidade. Agora, depois da atualização 2.67, o processo de buff ocorre ao consumir telefrags. É uma diferença absurda, pois consumir telefrags é muito mais difícil do que gerar telefrags. Antes, você podia buffar o dobre fúnebre enquanto você aplicava seu combo no inimigo. Era bem quebrado, você causava muitos danos enquanto buffava o seu feitiço que também ia causar muitos danos. Agora, o Shellor terá que priorizar montar seu combo de danos ou focar em buffar o dobre fúnebre, visto que não é muito fácil montar um combo agressivo e que ainda buffará o dobre. Jogadores muito bons provavelmente conseguirão fazer isso, quebrando um pouco a cabeça. Mas, sem sombra de dúvida, foi um gigantesco nerf para Shellors que jogavam com builds multielementares. Houve também uma melhoria visual nesse feitiço. Agora, o Shellor possuirá um estado acima dele, demonstrando quantos telefrags já foram consumidos para o próximo uso do dobre fúnebre. Sem dúvidas é uma melhoria muito boa para o conforto da gameplay de Shellor. Antes você tinha que ficar conferindo o tempo todo quantos buffs o dobre já havia recebido. Porém, essa melhoria visual não torna o nerf irrelevante, nem de perto. Para contrabalancear esse nerf, outros feitiços do Shellor que consumiam telefrags tinham que ser buffados, e foi isso que aconteceu. O feitiço Roubo de Tempo agora consome os estados telefrags dos aliados. Esse foi o único e tímido buff que a via de água recebeu. Na prática, não mudou absolutamente nada para quem jogava com uma build monoelementar de sorte. Na via de agilidade, o buff já foi mais interessante. O único feitiço a ser buffado foi o Ressecamento. O Ressecamento funciona como se fosse uma flecha fulminante dos Kras, mas para o Shellor. É um feitiço que é lançado em um alvo e ele ricocheteia para entidades próximas no estado telefrag. Os danos são aumentados a cada salto. Antes do 2.67,
o feitiço não ricocheteava em aliados no estado telefrag, apenas no cúmplice ou no quadrante. Agora, depois da atualização, o feitiço também ricocheteia em aliados no estado telefrag, sem causar danos. O estado telefrag de todas as entidades que foram usadas nessa reação em cadeia será consumido. Em uma situação ideal, pode-se consumir muitos telefrags com esse feitiço, podendo até bufar ao máximo o dobre fúnebre. Porém, para isso acontecer, será necessário um extraordinário posicionamento. Na Via de Terra tiveram alguns buffs legais também. Primeiro, o feitiço Engrenagem é um feitiço em área. Para quem não sabe, todos os feitiços em área têm seus danos reduzidos quanto mais longe da célula central. Para cada célula longe da célula central, os danos são reduzidos em 10%. Vamos pegar o exemplo da Flecha Explosiva do Kra. É um feitiço com uma área enorme. A célula onde você mira sofre 100% dos danos. As células imediatamente ao lado recebem 90% dos danos. As células com distância 2 do centro recebem 80% dos danos e as células das beiradas recebem apenas 70% dos danos. Existem diversos feitiços que são exceções para essa regra, mas a engrenagem não era uma delas. Porém, depois da atualização 2.67, a engrenagem se torna uma exceção dessa regra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os danos serão os mesmos em todas as células desse feitiço. Não haverá mais redução de danos nas células laterais. É um buff bem sutil, mas ainda assim é um buff. Outra modificação na engrenagem foi que a área passou a ser cruz de uma célula. Antes era linha de 3 células. Outro buff foi no feitiço Raio Tenebroso, que é um feitiço que causa danos ao alvo e, caso o alvo esteja no estado telefrag, causa danos em uma área de 2 ao redor do alvo, em telefrag, mas consome o estado telefrag do alvo principal. O custo de PA passou de 2 para 3, porém seus danos foram aumentados também. Por fim, a última modificação na Via de Terra foi no feitiço Desmotivação. Esse feitiço causa danos e, caso o alvo esteja no estado telefrag, consome o estado telefrag e reduz em 1 a duração dos efeitos no alvo. Antigamente, esse feitiço só podia ser lançado diagonalmente, o que era uma inconveniência terrível. Agora também pode ser lançado linearmente. Sem dúvidas, um ótimo buff. Por último, falaremos das mudanças da Via de Inteligência, que na minha opinião foi um nerf, falando de forma geral. O feitiço Ampulheta de Shellor causa danos e retira PA do alvo. Caso o alvo esteja no estado telefrag, esses efeitos são em área e o estado telefrag do alvo principal é consumido. Antes, esse efeito não consumia o telefrag, causava menos danos, mas custava apenas 2 PAs. Agora custa 3 PAs. Aumentou o dano de forma quase imperceptível e também consome o estado telefrag do alvo principal. Na minha opinião, os buffs não compensaram o aumento no custo de PAs, o que torna essa modificação um nerf. O único outro feitiço de fogo modificado foi a Perturbação, que foi o pior nerf do Shellor para mim. O custo de PAs baixou de 3 para 2 e seus danos foram inalterados. Parece bom, não é mesmo? Reduziu o custo de PA. Porém, esse feitiço funcionava da seguinte forma. O lançamento desse feitiço é linear com alcance 1 a 4 e teletransportava o alvo simetricamente em relação ao Shellor, dando um enorme poder de posicionamento ao Shellor. Agora, além desse teletransporte simétrico em relação ao Shellor, um efeito adicional é causado. O alvo retorna à posição anterior. Ou seja, você joga o alvo para uma outra célula e o feitiço já retorna o alvo para a posição inicial dele. Esse feitiço era simplesmente fantástico para o Shellor jogar na função de posicionador. Agora, o Shellor perde grande potencial de posicionamento, que era uma função muito empregada pela minha Shellor. Talvez outros jogadores de Shellor tenham outras perspectivas sobre essa mudança. Eu odiei com todas as fibras do meu ser e espero que removam esse efeito do alvo retornar à posição anterior. Não faz mais sentido usar esse feitiço no lugar da sua variante. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!